Olá, pessoal. Estamos aqui no Centro Espírita Meirei, dando sequência aos nossos estudos de mediunidade em ação. Hoje, trabalhando o episódio 6, que vamos falar dos mecanismos das comunicações, ou mecanismo das manifestações espíritas. Lembrando sempre que o nosso foco é o entendimento do funcionamento ou dos arquétipos de uma reunião mediúnica de assistência espiritual, de enfermagem fraterna aos espíritos sofredores ou em dificuldades, utilizando o mecanismo da mediunidade para o auxílio aos benfeitores espirituais no socorro aos desencarnados. Então, nós já estudamos, né, as teorias da mediunidade, as vibrações, que têm um fator muito importante ao entendimento dos nossos estudos, além do pensamento, né? Enfim, a nossa constituição de corpo, espírito e perispírito, focando aí, então, o perispírito como o maior agente das comunicações espíritas. Então, é nesse sentido que nós vamos conversar sobre ao que era antigamente, né, chamado incorporação, e hoje a gente trata como passividade ou manifestação dos espíritos. Então, vamos lá? Bom, meus amigos, então vamos aos mecanismos da mediunidade. Aqui o que a gente está trazendo seria o ato mediúnico, né? O que seria o ato mediúnico? Para que nós possamos compreender, né? O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante se aproxima do médium, né, para fundir essa unidade psíquico-afetiva, ou seja, é a aproximação dessa entidade que irá manifestar, né, junto ao médium, e se dá através do em comum, que podemos dizer que temos, que seria o perispírito do espírito desencarnado e o perispírito do médium, que irá entrar em sintonia com isso. Então, a gente vê muito isso, que os espíritos e os médiuns assimilam um pouco um do outro, o que a gente chama de criar uma afinidade, mesmo que transitória, né, para que o espírito possa se manifestar. Então, o médium tem uma percepção do espírito e o espírito também tem a percepção, é uma atração, né, magnética, fluídica, através dos mecanismos que nós já estudamos das energias, que se dá essa aproximação. E o atendimento não é só no esclarecimento ou conversa com os espíritos, se dá também pela assimilação de fluidos, como nós já estudamos, de grande importância para a nossa compreensão, né, da temática mediúnica. Aqui nós vamos ter, gente, realmente assim, nesse desenho, nesse gráfico, podemos assim dizer, o melhor entendimento de como se dá o transe mediúnico, que nós já estudamos também anteriormente. Aqui a gente tem uma exposição que vai nos permitir compreender, né? Nós temos, em primeiro, vamos lá, a entidade comunicante, que está lá no número 3, no final do nosso gráfico aqui, né? Que ele que faz a transmissão da ideia, que é a entidade comunicante. Então, quando a gente fala transmissão da ideia, vem o pensamento, o desejo, o fluido, a situação que o espírito está, seria de uma forma direcionada ou capturada pelo médium, através do perispírito, que nós vamos ver aí na parte central, né? O médium, ali, pôs até o centro coronário, que a gente pode chamar da mente, por isso que André Luiz fala que dá-se a comunicação mente a mente, né? Então, o perispírito, através do perispírito, que o médium faz esses registros.
E através da sua faculdade mediúnica, que, como já foi explicado também pelo André Luiz, é uma sensibilidade nervosa. Por isso que o corpo físico, ele já tem a sua preparação para o tipo de mediunidade, para o tipo de manifestação que irá acontecer através dessa aproximação do espírito, ou da percepção, melhor dizendo, do espírito. Aí que ele vai transmitir, né, como intérprete, essas sensações, essas ideias, esses desejos, esses sentimentos do espírito, através da psicofonia, nas reuniões mediúnicas é o mais comum, né, e da psicografia, e outras manifestações que possam ocorrer, como nós já discutimos, vários tipos de mediunidade. Mas aí vai se manifestar dessa forma através do corpo do médium, ou do médium em si. Então, é esse o mecanismo que vai dar a possibilidade do espírito se comunicar de um plano espiritual, que ali no momento, ou pode ser de outros locais, como a gente vê em várias reuniões, mas e vai transmitir isso para que o médium processe o seu corpo físico. Aqui nós vamos entender que parece, isso aqui entre aspas, tá, gente, só para a gente ter melhor compreensão, que aquele espírito está encarnado por alguns instantes, como se dá na materialização, entendeu? Só que tem que é uma percepção, ou uma possibilidade que o médium oferece ao espírito, de naquele momento extravasar as suas dores, as suas ideias, o seu sentimento, que é da mesma forma também como o espírito superior utiliza do médium para as obras, né, mais elevadas da psicofonia, da psicografia, das instruções do plano espiritual, que também nós temos nas nossas reuniões, que são aqueles instrutores do mais alto, que vêm nos orientar a tarefa mediúnica. Mas, então, nós podemos perceber aí a questão da entidade comunicante, ela não atua no corpo, ela vai no perispírito do médium, que tem um processamento com a mente, e vai transmitir essa mensagem, de todo o teor que for, através da sua mediunidade, né, que reside na preparação do seu próprio corpo físico, para que o espírito possa se manifestar. Ok? Então, vamos ver mais para frente. Aqui, pessoal, a gente tem, nesse gráfico verde acima, a gente vê as 3 etapas que nós escrevemos agora, né? É como se fosse o espírito enviando a mensagem, o perispírito registrando e transmitindo para o corpo físico. Isso aí, essa percepção, é o que a gente chama de sintonia. É a identificação da entidade comunicante. O interessante da sintonia, gente, vale a pena a gente ressaltar, que aí é que reside, digamos, de alguma forma, o controle da sua mediunidade, né, através do médium mesmo. Aí fala assim, o médium tem que ter controle da comunicação, ele tem que saber a hora de comunicar, enfim. Quando o médium está em desequilíbrio, ele não tem controle, ele tem essa sintonia, que é a identificação, e ele já segue direto para o próximo passo. Então, o controle está aí, eu perceber o espírito, mas a autorização para a manifestação dele pertence a mim, que sou o médium. Né? Se eu perder, ou se eu desclassificar, ou se eu afastar essa sintonia, o espírito não tem a possibilidade de comunicar-se. Então, por isso, muitas vezes, em casos em que a pessoa está com uma mediunidade ainda em desequilíbrio, que ainda não sabe utilizá-la, ou permitir que o espírito a utilize, a gente sempre recomenda o quê? A oração, a leitura, um trabalho edificante, que o quê? Que vai fazer com que aquele médium, ele se envolva em outras vibrações, ou outras correntes vibratórias, e essa sintonia seja eliminada. A gente dá sempre o exemplo da estação radiofônica, né? Se eu estou com o rádio ligado, vem uma música, eu percebo aquela música, se eu não quero escutar ou não permito, eu
eu troco de estação, eu vou para outra faixa, né, de ondas de rádio que venham me satisfazer. Assim também as comunicações mediúnicas. Então, por isso que essa sintonia é o registro, é a percepção, identificação de uma entidade que todos nós médicos podemos perceber em vários locais, em vários lugares, devido à sensibilidade nervosa. Agora, a autorização, a possibilidade, a gente vai trabalhar em nossas reuniões, e até mesmo na reunião, em momentos, às vezes, que aquela tipo de manifestação não comporta, precisa guardar um pouco, é aí que o médium tem o seu controle, ok? Ainda podemos dizer, né, da ressonância. O que é a ressonância? Aí seria o efeito da sintonia, que é a passividade em si, né? Que é a emissão de uma onda encontra ressonância num campo vibratório equivalente. Ou seja, aí que houve a sintonia, houve a permissão, aí há a comunicação. E também, digamos que nós vivemos nesse feixe de ondas e vibrações, como nós já estudamos, aí chama-se as vibrações compensadas. O que seria isso, né? São aquelas que oferecem resposta dentro do padrão de reciprocidade. Ou seja, o médium, muitas vezes, ele vai ressentir aquelas vibrações mais grosseiras de um espírito ainda em dificuldade, ou vai sentir aquela elevação, né? Aquela superioridade quando recebe um espírito de ordem mais elevada, que leva muitas vezes o médium até se emocionar devido à sensibilidade que aquele espírito traz e desperta no médium. Outras vezes o espírito pode, quando é um espírito mais em sofrimento, mais com ódio no coração, o médium também ressente aquelas vibrações durante a comunicação, né? Mas a gente vê intensamente na obra de André Luiz o cuidado que a espiritualidade tenha, né, mesmo com as nossas ainda dificuldades, né, de elevação, de nos auxiliar, que nós não retenhamos aquelas vibrações em nosso vaso físico. Então, por isso, através do passe, dispersar essas energias, e tem até, no caso, nos domínios da mediunidade, que André Luiz narra que o médium ele teve essa dificuldade, né, de extravasar essas vibrações negativas, ele o visitaram durante a noite, no sono, para lhe aplicar o passe magnético. Mas por isto que para uma reunião mediúnica nós temos que ter um preparo, né, vibracional, de alimentação, de saneamento da mente, para que a gente seja um vaso de compensar o espírito em vibrações positivas e não de reter as vibrações mais grosseiras. Aí a gente vai entender um pouco o porquê desse preparo, porque a gente trabalha numa mão dupla, né? Do espírito, perispírito ao perispírito, ok? E é o que André Luiz nos recomenda, né? A nossa afinidade, a gente tem que ligar aos espíritos da face do Cristo, que são, né, aqueles que se interessam por nós, que são os benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, aqueles que nos acompanham a reencarnação, para nos favorecer acertos maiores, enfim. Essa sintonia, quando nós somos médiuns, muitas vezes ela acontece, mas nem sempre nós vamos entrar nessas vibrações e vamos reter as vibrações dos espíritos mais superiores e vamos auxiliar aqueles que procuram a casa em uma reunião mediúnica em assistência fraterna. Então, a gente entende aí que no mecanismo das manifestações já começa o atendimento, né, vibracional àquele espírito, aquela troca de energias, né? Enquanto ele ainda tem a possibilidade de manifestar, ou seja, de extravasar, né, as suas dores, o seu saber, né, através da manifestação que o médium lhe oferece, o vaso físico. Isso, gente, é de grande importância para o espírito, que ainda, principalmente aqueles de ordem, que ainda se encontram ligados ao órgão, como se fossem pessoas encarnadas, vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas doenças,
é um momento em que ele extravasa toda aquela energia, muitas vezes, acumulada. No atendimento aos espíritos, nós vamos poder ver isso com mais clareza. Ok? Bom, gente, aqui a gente vai aproveitar essa nossa fala do mecanismo para tratar do médio consciente. Nós não vamos tratar em muitos detalhes, ser mecânico, enfim. É mais mesmo para a gente ter uma noção do porquê consciente, semiconsciente e inconsciente. O médium consciente, ele tem um afrouxamento perispiritual mais curto, ou seja, ele não consegue se afastar tanto do corpo. Então, o registro no seu cérebro, que é né, como nós já estudamos também, um gerador de energia, de captação, assimilação e desassimilação, é mais direto. Como até nós vamos ver nos domínios da mediunidade, André Luiz relatando para nós a aproximação do espírito através da média Eugênia, que é a nossa xará, né? Que era como se fosse uma máquina de datilografar no cérebro dela. Era uma ligação mais direta, mais imediata. Devido a essa proximidade, o registro cerebral se torna mais intenso. Então, o médium ele tem consciência do que está fazendo, mas a ideia vem de outra, a personalidade é outra. Só que tem que a lembrança dele é mais consciente, pelo menos por algum tempo. Ok? O segundo semiconsciente, né? O próprio nome já diz. Vamos ver o consciente para a gente falar do semiconsciente. Aqui, o inconsciente, há um desligamento maior do corpo perispiritual, o afrouxamento dos laços que prende o perispírito ao corpo, eles são mais afrouxados. Vamos lembrar aí da emancipação da alma, que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec já nos orientava, né? Que essa é uma condição. Então, o médium, no transe mediúnico, ele tem a capacidade de afastar-se mais do corpo físico e lidar com o espírito mais no campo espiritual. E a transmissão, então, ela não se concentra tão ligada ao cérebro, né? O registro dele é mais marcante no campo espiritual. Vamos lembrar dos nossos sonhos, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de entender um sonho, outras vezes nem lembramos de um sonho, devido a essa distância que nós temos da possibilidade que o cérebro nos oferece de gravação imediata. O semiconsciente, né, nós vamos ver que é parcial. Então, como também nos sonhos, a gente lembra de fatos intermitentes. Então, o médium semiconsciente lembra de alguma coisa, ele tem noção da comunicação, mas não saberia narrar de forma completa. Então, gente, aqui nós temos que ter essa certeza que nós, médiuns, nós somos conscientes na lembrança, como nos explica os Espíritos, né? A consciência na manifestação mediúnica em todos os três, digamos, todas as três possibilidades, como consciente, semiconsciente e consciente, o médium é responsável pela comunicação no sentido de que ele sabe o que está fazendo, digamos assim. Ele sabe o que está acontecendo. Mas é um ato de caridade, né? Um ato de caridade, e eu costumo dizer, em sequência, o aprendizado que nos oferece várias manifestações dos Espíritos. Então, essa história, muitos médicos dizem assim, mas o consciente, mas isso eu fico com medo de ser meu, eu não sei se sou eu não sei se eu falo, se eu não falo, se eu permito ou não permito. Eu sempre oriento, quando tenho essa oportunidade de lidar com médicos que estão chegando à casa espírita, porque deixa acontecer a manifestação, se você está num grupo sério que você confia, ali será avaliado em grupo. Se você ficar fazendo avaliação no momento da manifestação, você perde a ideia do espírito, você perde a sintonia. Então, aí não há possibilidade de haver uma manifestação mais clara. O inconsciente, às vezes, ele pode ficar inseguro porque não lembra de nada. O que aconteceu? Né? A mesma orientação, você está num grupo sério seguro, né? Você pode se entregar. Tanto é
que nós vamos ver nos domínios da mediunidade o exercício que era feito com o médium, né? Antônio Castro, porque não tinha essa segurança desse desprendimento, muitas vezes com desdobramento, enfim. Então, é o exercício mediúnico, o estudo, né, a observação, a orientação, o trabalho sério com o grupo, é que vai nos dando a segurança e vão nos dando confiança para que possamos nos entregar ao transe mediúnico para o auxílio aos espíritos desencarnados, que é um trabalho tão necessário no mundo de expiações e provas, como nós vivemos, em que nossa evolução ainda é mais rasteira, né? E as nossas dores são muito intensas, devido à pouca evolução, mas isso aí já é um trabalho da misericórdia divina, que nós recebemos o auxílio, a orientação, o acolhimento, mesmo depois que deixamos o corpo físico. Ok, amigos? Bom, nós falamos das vibrações, aqui está um texto até muito manchado, que não tinha ficado, né? Mas é aquela questão, né, que André Luiz nos fala que nós temos uma percepção sobre as vias do espírito. Então, a mediunidade é essa possibilidade que nos é oferecida do socorro. O cérebro e energia, nós vamos falar disso novamente, para ficar bem claro que a gente aí entende o mecanismo melhor das comunicações mediúnicas, né? Encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido com sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Olha aí o mecanismo da mediunidade sendo processado através do cérebro, dentro das suas propriedades, né? E qual se desempenhasse no gerador comum, né? Não apenas na função de criar a força eletromotriz, né? Mas também de forças magnéticas. Então, é dessa forma que a gente se torna, né? Emissores, receptores, né, da radiotelefonia e televisão acrescido de valores ainda ignorados na Terra. Então, ele compara o cérebro a esses equipamentos, né, de comunicação que nós temos, mas nós temos muito mais potências na nossa condição física de ser, né, emissor e receptor do que um aparelho desse. Nós ainda ignoramos essas possibilidades, e à medida que a ciência vai nos oferecendo, né, as suas pesquisas, a gente vai ampliando esse entendimento. Mas os espíritos já nos orientam antes mesmo da constatação, né, da ciência. Nós que já assimilamos esse entendimento, já temos muito que estudar em torno das manifestações do cérebro, das manifestações do espírito. Ok? Bom, gente, voltando ao mecanismo das manifestações, muita gente fala, mas eu tenho muita dificuldade. Como é que eu vou desenvolver a minha mediunidade? Nós já falamos sobre o que é o desenvolvimento mediúnico, né? Aqui nós vamos acrescentar o seguinte, que é aprender a ceder. Se eu não consigo me entregar àquela sugestão espiritual dentro dos moldes, né, da disciplina e organização, né, a silenciar o próprio pensamento, ou seja, isso tem que estar com a mente vazia para captar essa ideia. E ao ver, sem interpor as nossas ideias. Eu não posso estar ali interferindo a esse ponto. Porque, como eu disse, nós somos conscientes da comunicação, nós temos uma percepção e há uma transmissão, né, para que nós possamos levar ao mundo físico aquela palavra, aquela escrita, enfim, aquela informação que vem de outro plano. Então, a gente precisa estar totalmente, isso que chama ser passivo, dar passividade, também um termo usado para a recepção dos espíritos, né? Então, nós temos que aprender a ceder,
silenciar o próprio pensamento e ouvir sem interpor as nossas ideias. Daí o preparo que nós já falamos, necessário para que a gente se entregue à tarefa mediúnica naquela reunião em que nos aprouver acolher. Ok? Vamos lembrar aqui, Chico, falando um pouco desse transe mediúnico, que é uma mediunidade de um potencial desconhecido ainda por nós, né? Na sua amplitude, mas ele notava as reportagens com o Chico Xavier, quando ele tinha 25 anos de idade, ao repórter Clementino de Alencar, ele faz uma narrativa de como eram esses transes mediúnicos, principalmente, no caso dele, era para a psicografia. As reuniões mediúnicas aqui no Meimei, como nós vamos ver a narrativa de Arnaldo, ele trabalhava com os demais médiuns, né, na psicofonia. Vamos ver o que nos diz aqui. Quando grafo as mensagens nas sessões, eu só faço mecanicamente. Um torpor pesado, prolongado, me invade. Aqui está dizendo afastamento perispiritual. O que é esse torpor pesado, né? Ele consegue esse afastamento. O torpor é assim profundo, mas com auxílio do silêncio, um chamado brusco, por exemplo, me perturba, me sobressalta, causa-me até mal físico. Olha o distanciamento, né, que o Chico conseguia, então, para essas reuniões, para estar grafando as suas mensagens. Tem uma outra comentário dele, que era de maneira diferente. Às vezes, torna-se auditivo. Houve, então, poesias, preleções inteiras, como se estivesse fora de si, mas sem perder inteiramente a consciência de si mesmo. Olha que interessante, né? Já é um semi-mecânico, um semi-consciente, né? E aqui ele fala que também teve o fenômeno múltiplo. Quando ele grafava uma mensagem, né, que era de um sacerdote, ele escutava, ele via as mensagens, né, escrevia as mensagens, e via o sacerdote despindo-se daquelas vestes para assumir uma nova posição no campo do espírito. Aqui uma mediunidade fabulosa, né, do Chico. E o Chico sempre foi muito ligado à música. Nós mesmos chegamos a gravar algumas fitas cassetes para enviar para ele a Uberaba, para que ele pudesse ter as suas reservas de música para as suas psicografias, né? E o Chico ainda tirava uma cópia da fita e guardava para, se ele perdesse porque ele gostasse muito, ele tinha o backup, hoje que nós chamamos, né? E Chico fala o seguinte: a música me produz uma excitação muito especial, que pode me levar ao transe, mas comumente, a uma espécie de sonho consciente. Unicamente, minhas sensações são curiosas. Às vezes parece como se eu estivesse no meu próprio lado, ou vou pôr a mão na minha cabeça, tocar o meu próprio corpo, a minha própria carne. Aí já é uma mediunidade consciente. Nós pegamos esses exemplos para que a gente possa ter uma noção desses mecanismos da mediunidade. Bom, meus amigos, eu acho que deu para a gente ter um entendimento do que seria esse mecanismo mediúnico. A gente pode imaginar, aí vamos recordar, né, a constituição daqueles participantes de uma reunião mediúnica, que são os médios, são aqueles de sustentação que vão doar energia, aqueles que vão recepcionar os espíritos, para que o médium tenha a condição, né, da manifestação do espírito, e aquele espírito tenha uma condição de acolhida na casa em que ele está manifestando. Então, é muito importante essa integração, essa vivência, né, próxima, para que nós possamos obter os resultados ao trabalho efetivo. E aqui nós temos uma mensagem que está no livro Registros Imortais, sobre os 100 anos de Espiritismo, que chama Mediunidade e Espiritismo. Então, Barre de Fournier dá essas duas definições que eu gosto muito. Espiritismo é bênção do Criador, é o Consolador prometido. Mediunidade é trabalho da criatura, é um trabalho de redenção.
Olha que maravilha. Então, nesses propósitos, né, vamos continuar os nossos estudos. Na próxima semana, nós teremos o atendimento aos espíritos. Nós já estamos em condições de recebê-los em nossos estudos. Rogando a Jesus que os abençoe, hoje e sempre. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.